Ok, meus amigos, vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Nós falávamos então dos princípios que orientam a nossa disciplina, o direito processual penal. E aí, veja comigo aqui na tela, já falamos então nos dois blocos anteriores do princípio da presunção de inocência, do princípio da vedação à autoincriminação, do princípio do contraditório, do princípio da ampla defesa, e ao tratarmos de ampla defesa, nós aproveitamos para tratarmos da plenitude de defesa, que vai dizer respeito particularmente ao tribunal do júri. Pois bem, aí a gente avança para mais um princípio aqui, meus amigos. Eu quero trazer o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural é mais um dos princípios que estão explícitos no nosso texto constitucional, no nosso artigo 5º. O artigo 5º, inciso 53, vai dizer que ninguém será será processado ou julgado senão pela autoridade competente. Essa ideia, meus amigos, de um juiz natural. Só que aqui, eu quero avançar contigo aqui para a próxima tela, para te lembrar o seguinte, que quando a gente fala em juiz natural, nós temos, a partir daí, duas dimensões, dois desdobramentos da ideia de juiz natural. Primeira dimensão, primeiro desdobramento, é a vedação aos juízos ou tribunais ad hoc. Vedação aos juízos ou tribunais ad hoc. O que é isso? Ad hoc, né? Se escreve aí ad hoc, né? Ad hoc, meus amigos, literalmente significa para isto, para o ato. Então, tribunal ad hoc seria um tribunal criado para um ato específico. E justamente por isso, esses tribunais ad hoc, eles são tribunais ex post facto, ou seja, tribunais criados após o fato, após a prática do fato. Então, exemplos de tribunais ad hoc para ilustrar aqui o que nós estamos dizendo. No âmbito do direito penal internacional, nós temos alguns exemplos. O exemplo mais conhecido, indubitavelmente, é o exemplo do Tribunal de Nuremberg. Lembra que quando acabou a Segunda Grande Guerra Mundial, a comunidade internacional, né, ali em 1945, é quando se organiza a comunidade internacional, será construída a ONU, e aí a comunidade internacional, ela cria o Tribunal de Nuremberg, que foi um tribunal criado para julgamento específico dos crimes perpetrados pelos nazistas no período ali da guerra e o período também que antecede a guerra. Então os nazistas perpetraram uma série de atrocidades, uma série de barbaridades, promoveram o holocausto, dizimaram milhões de pessoas, genocidaram inúmeras etnias e inúmeros grupos étnicos, perseguiram politicamente, perseguiram por uma série de razões, praticaram uma série de atrocidades, uma série de crimes contra a humanidade. Aí criaram o Tribunal de Nuremberg, que era um tribunal ad hoc, tribunal para isto. Para quê? Para o julgamento dos crimes praticados pelos nazistas. Então era só para isso. Quando acabou o julgamento, dissolveu-se o Tribunal de Nuremberg. E veja que foi um tribunal criado ex post facto, quer dizer, os nazistas praticaram ali os crimes até o final da guerra. Quando acaba a guerra, cria-se o tribunal para o julgamento daquilo que havia ocorrido. E ainda, no âmbito do direito internacional, nós temos outros tantos exemplos, como, por exemplo, o Tribunal de Ruanda. Em 1994, ocorreu uma prática genocida em Ruanda. Aconselho para quem não viu que veja o filme Hotel Ruanda, que descreve com bastante precisão aquilo que aconteceu. Eram duas etnias brigando pelo poder, os Tutsis e os Hutus, e a etnia que chegou ao poder dizimou a outra etnia, genocidou a outra etnia. Depois que aquele crime bárbaro ocorreu, meus amigos, aí foi criado um tribunal pela comunidade internacional para julgar os líderes do genocídio praticado em Ruanda, ficou conhecido como Tribunal de Ruanda. E o terceiro exemplo, também no direito penal internacional, foi o Tribunal da ex-Iugoslávia. Na época do governo do então presidente Slobodan Milosevic, também houve práticas genocidas, inclusive com utilização de armas químicas contra determinado grupo étnico, e foi criado um tribunal da ex-Iugoslávia para o julgamento, então, desses crimes. Então, Tribunal de Nuremberg, Tribunal de Ruanda, Tribunal da ex-Iugoslávia são tribunais ad hoc que seriam proibidos pela nossa Constituição, caso ocorressem no Brasil. Vamos lembrar que com a emenda constitucional número 45 de 2004, conhecida como Reforma do Poder Judiciário, eu quero que vocês lembrem, meus amigos, que com
a entrada em vigor, com o advento da emenda 45, nós aderimos à jurisdição do TPI, o Tribunal Penal Internacional. Aderimos expressamente à jurisdição do TPI. É um dos parágrafos do artigo 5º da Constituição. Só que o TPI, lembre comigo, ele não é um tribunal ad hoc. O TPI é um tribunal permanente. Ele é criado com caráter permanente, não com caráter transitório, ad hoc, para o julgamento de um fato ou alguns fatos específicos. E também o TPI não é um tribunal ex post factum, ou seja, o TPI foi criado pelo Estatuto de Roma e o Estatuto de Roma deixa claro que o TPI não julgaria os crimes ocorridos antes da sua criação. Quer dizer, ele não é um tribunal criado a posteriori para julgar os crimes que já haviam ocorrido. Tá? Então, estou dizendo isso para a gente lembrar que nós aderimos à jurisdição do TPI, o TPI tem uma jurisdição complementar aqui à nossa, e isso não afronta essa ideia do juiz natural, porque, como eu disse, o TPI não é um tribunal ad hoc, porque ele não é criado de forma transitória para casos específicos, ele é criado como um tribunal permanente, e também o TPI não é um tribunal ex post facto, porque ele não julga casos ocorridos antes da sua criação. Tá? Agora, um tema que chegou aqui ao Poder Judiciário, chegou até o Supremo Tribunal Federal, foi o seguinte: seria um tribunal ex post facto, ou melhor, seria um juízo ex post facto, aquela situação na qual existe a criação de uma nova vara e os crimes ocorridos anteriormente são encaminhados para ela? Por exemplo, imagina que uma determinada comarca tem ali, sei lá, 10 mil processos criminais. 10 mil processos criminais, não tem condições, né? Não tem condições. E aí o que é que acontece? Então o tribunal decide criar uma segunda vara criminal. Essa segunda vara criminal, ela começa com 0 processos? Não. Os processos da primeira vara são distribuídos para a segunda, para que haja ali, de uma certa forma, né, um número bastante similar, né? Existe uma redistribuição dos processos. Aí essa segunda vara seria um juízo ex post facto, quer dizer, um juízo criado posteriormente? Isso chegou até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo disse que não. Embora seja um juízo realmente criado depois da prática do crime, porque o processo já estava em andamento, mas o Supremo entendeu que o que a Constituição proíbe aqui, meus amigos, é que você altere as regras de competência depois que o fato já ocorreu. Quer dizer, o que não dava era para criar uma vara ou criar um tribunal, né, um juízo de um modo geral, alterando a regra de competência em relação ao que já aconteceu. Imagina que ocorreu um crime que era de competência federal, aí depois você tem lá uma lei que diz, não, agora é de competência estadual. Aí não caberia redistribuição. Agora, quando você mantém as regras de competência que já existiam, quer dizer, era crime estadual, continua a ser crime estadual, era crime de competência daquela comarca, continua a ser competência daquela comarca, você mantém as regras de competência, você não altera as regras de competência, apenas a criação de uma nova vara, isso não é violação ao princípio do juiz natural, foi o que entendeu o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Ou seja, a vara criminal ela não nasce com 0 processos, ela sempre nasce com um quantitativo X de processos, porque é uma redistribuição de outras varas, redistribuição de processos de outras varas, e isso não viola o princípio do juiz natural. Bom, volte comigo aqui para a tela. Mas nós dizíamos que esse princípio do juiz natural tem 2 dimensões, tem 2 desdobramentos. E o primeiro nós já mencionamos aí, como eu disse, é o fato de se proibir a existência de juízos ou tribunais de exceção. A segunda dimensão do princípio do juiz natural, meus amigos, é que veja que a Constituição diz que ninguém será processado ou julgado senão pela autoridade competente. Então, é a questão justamente da autoridade competente. Autoridade competente, quando a gente fala em autoridade competente, nós estamos falando algumas coisas. O que nós estamos falando? Nós estamos falando que é necessário que tenha uma autoridade devidamente investida na jurisdição. Então vamos falar investidura. Então alguém devidamente investido na jurisdição. Quem é investido na jurisdição, meus amigos?
investido na jurisdição é exatamente, meus amigos, a pessoa, na primeira instância, a pessoa que foi aprovada em concurso público de provas e títulos para a magistratura. Claro, observados os requisitos estabelecidos na Constituição e também na lei infraconstitucional. Então, por exemplo, 3 anos de atividade jurídica, ter diploma de bacharel em direito, evidentemente. Então, a pessoa devidamente investida na jurisdição. Claro que a gente sabe que essa exigência de concurso público de provas e títulos é apenas para os magistrados da primeira instância. Para os magistrados de tribunais, nós temos outras regras, né? Então, nos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, nós temos juízes de primeira instância que são promovidos por antiguidade ou merecimento, e temos 1/5 das vagas que são destinadas a membros do Ministério Público e membros da advocacia que tenham mais de 10 anos de atividade. Já quando a gente vai para o STJ, lembra que são 33 ministros, aí lembra que não é 1/5 para membros da advocacia ou do MP, é 1/3. Então lá no STJ são 33 ministros, 1/3 para oriundos da advocacia ou do MP, outro 1/3 oriundos para quem era desembargador nos tribunais de justiça e outro 1/3 para quem era desembargador federal nos tribunais regionais federais, tá bom? Tá. E se a pessoa é advogado e entrou no 5º da advocacia lá para o Tribunal de Justiça, aí agora ele pode entrar no STJ pelo 1/3 oriundo dos membros da magistratura? Sim, porque agora ele entrou no Tribunal de Justiça, então ele entra naquele 1/3 dos que são oriundos do próprio Tribunal de Justiça, tá? É por isso que na prática, muitas vezes, quando a gente vai ver a composição do STJ, a gente não tem 2/3 que eram juízes de carreira, a gente tem 2/3 que eram oriundos, 1/3 de Tribunal de Justiça e 1/3 de Tribunal Regional Federal, mas dentre eles, muitos estavam no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal porque foram oriundos da advocacia ou do MP. Pode acontecer? Pode acontecer. Estou dizendo isso porque isso foi questionado pela... Eu não lembro agora se foi a AMB ou a AJUF. A AMB é a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AJUF é a Associação dos Juízes Federais, e que questionava exatamente isso, né? Que essas vagas do STJ, daqueles que são oriundos do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, essa Associação de Magistrados, que eu repito, não lembro se era a AMB ou a AJUF, pedia para que fossem membros de tribunais de segunda instância, mas que fossem oriundos da magistratura desde a primeira instância. E aí o Supremo disse que não, que o que a Constituição fala é que tem que ser membro do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Se chegou ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal porque veio promovido da magistratura ou porque entrou pelo 5º do MP ou da advocacia, não faria diferença de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Agora veja comigo que aqui, meus amigos, além de falarmos em autoridade competente, nós vamos falar também na autoridade imparcial. Competente, investidura e imparcialidade. Investidura e imparcialidade. O que é essa imparcialidade? Eu já vou colocar aqui, olha só, que muitos consideram aqui um outro princípio, seria o princípio do juiz imparcial, é a ideia de imparcialidade. Meus amigos, vamos entender o que é imparcialidade para a gente não confundir, tá? Olha, imparcialidade não se confunde, para começo de conversa, com neutralidade. Ninguém é neutro, a ciência não trabalha mais com o paradigma da neutralidade. Antigamente trabalhava, né? O paradigma da neutralidade científica ou neutralidade axiológica. Hoje não se trabalha mais com esse paradigma, hoje já se reconhece que ninguém é neutro, porque todos nós trazemos conosco as nossas cargas valorativas, provenientes ali da nossa formação, da nossa educação, dos nossos valores familiares, da educação religiosa, da instrução formal, da ideologia, enfim, ninguém é neutro, o juiz não é neutro como ninguém é neutro, mas o juiz pode e deve ser imparcial, basta a gente entender o que é imparcialidade. Imparcialidade, meus amigos, é o distanciamento dos fatos, é um juiz desinteressado dos fatos, eu não tenho interesse pessoal nos fatos, eu não nutro a priori uma vontade de que fulano ou beltrano ganhe a causa, é essa a ideia, o distanciamento dos fatos. Então,
As partes possuem o direito a um juiz imparcial, um juiz que esteja distante dos fatos. Um juiz, eu repito, que esteja distante dos fatos. O que é tecnicamente um juiz imparcial? Tecnicamente, né, sob o ponto de vista dogmático, juiz imparcial é aquele que não se enquadra nas hipóteses de impedimento ou suspeição que estão no nosso CPP, nos artigos 252 e 254, respectivamente. Aqui nesse nosso primeiro encontro em que estamos falando de princípios, não nos cabe trazer cada uma das hipóteses de impedimento ou suspeição. Basta relatar essa informação e nós veremos cada uma dessas hipóteses lá na frente quando chegarmos no nosso encontro sobre o tema sujeitos do processo. Aí a gente vai falar do juiz e aí a gente vai falar das hipóteses de suspeição e impedimento, tá bom? Mas veja, lembrando então que muitos consideram a ideia do juiz imparcial como mais um dos princípios que vão orientar o nosso processo penal. Eu avanço aqui ainda, meus amigos, para te lembrar que a ideia de autoridade competente diz, né, vai implicar também a figura do juiz competente, ou seja, que observe os critérios de competência, E claro que, como eu disse, da mesma forma que eu falei em relação à figura do juiz imparcial, também falo da figura do juiz competente. Competência é delimitação da jurisdição. Juiz competente é o juiz que observa as regras de competência, as regras de atribuição para a função jurisdicional dele. E claro que a gente lá na frente vai ver todas essas regras quando nós chegarmos justamente no tema jurisdição e competência. Aí a gente vai ver essas regras de competência, tá bom? Bom, meus amigos, avançando aqui ainda, então esse foi o princípio do juiz natural. Agora eu já quero trazer aqui que muitos consideram também a existência do princípio do promotor natural, inclusive já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Havia muita dúvida sobre a existência de um princípio do promotor natural, porque assim, o Ministério Público, de acordo com o artigo 127 da Constituição, ele é regido pela ideia de unidade, indivisibilidade e independência funcional. E aí muitos diziam, mas como que pode haver promotor natural se o MP é uno e indivisível? Dizer que o MP é uno e indivisível significa dizer que cada membro do MP está atuando pelo MP como um todo. Aquele promotor de justiça, ele está apresentando o Ministério Público do estado dele. Né? Outro membro do MP que vier também estará apresentando o Ministério Público, porque o MP é uno e indivisível. Tá? Bom, todavia, o Supremo Tribunal Federal entendeu que existe sim um princípio do promotor natural na medida em que não se permite ao procurador-geral fazer atribuições aleatórias e casuísticas de promotores para determinados casos. Ou seja, não é assim. Olha, chegou um caso aqui que o Procurador-Geral de Justiça considera importante, então ele designa o promotor de justiça fulano. Eu quero o promotor fulano tratando disso, eu quero o promotor Beltrano tratando daquilo. Não é assim. Pela regra do princípio pelo princípio do promotor natural, é necessário que existam regras pré-definidas de atribuição dos membros do Ministério Público. Ou seja, vai haver ali, de forma prévia, a definição de uma promotoria, a título de exemplo, ali na capital, né? Uma promotoria do meio ambiente, uma promotoria de improbidade administrativa, uma promotoria de violência doméstica familiar contra a mulher, uma promotoria vinculada às varas do Tribunal do Júri. Então eu tenho definição prévia de atribuições e, ocorrendo a prática dos crimes, nós teremos a distribuição ali para cada uma daquelas hipóteses. Veja, eu até falei aqui de tutela de meio ambiente e improbidade administrativa, que não são matéria penal propriamente dita, né? Tutela do meio ambiente poderia se fossem os crimes ambientais. Mas o meu objetivo era justamente esse, era justamente dizer que, mesmo na área dos promotores que atuam no cível, haveria esse princípio do promotor natural, porque eu não posso ter nomeação e designação aleatória dos membros do MP. É necessário que existam critérios previamente definidos, portanto, de distribuição das atribuições. Então, se é um caso do Tribunal do Júri, vai para a promotoria do júri. E na promotoria do júri, a gente já tinha os critérios ali, sabendo que quem está lotado na promotoria do júri é o promotor fulano, Beltrano e Cicrano.
fulano, né? O promotor Beltrano, o promotor Cicrano. Ou seja, eu tenho definição prévia dos critérios para a definição dos promotores, dos membros do MP que vão atuar em cada caso. Isso seria o princípio do promotor natural. E aí, o Supremo chegou a mencionar também a existência de um princípio do defensor natural, dizendo que a mesma coisa valeria para os defensores públicos. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, essa matéria chegou até o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que, da mesma forma que acontece no âmbito do Ministério Público, não poderia, quando a gente fala em defensoria pública, não poderia o defensor geral fazer atribuições aleatórias dos casos para o defensor X ou Y. Nós precisaríamos da existência de critérios técnicos prévios para a distribuição das atividades. Eu só quero que você tome cuidado com uma coisa. É que a gente até pode falar na ideia de defensor natural, porque, como eu disse, já foi uma tese encampada pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo bem. Só que eu quero que você entenda que, diferentemente do que acontece com o juiz e com o promotor, é possível, no caso do defensor, a nomeação de defensor ad hoc. Lembra? Ad hoc, para isto, para o ato. No caso do juiz e do promotor, não se admite. Então, por exemplo, o sujeito está sendo assistido pelo defensor público e o defensor se ausentou de forma injustificada, o juiz poderá nomear um defensor ad hoc para acompanhar a audiência. Não tem problema. Lembrando, se a ausência foi de forma injustificada. Se for uma ausência justificada, redesigna a audiência. Agora, se ele se ausentou de forma injustificada, o juiz nomeia ali um defensor ad hoc, tá? Veja, o juiz não poderia fazer isso se o ausente fosse um membro do MP. Se o promotor faltasse, o juiz não poderia nomear um promotor ad hoc, ainda que ele faltasse de forma injustificada. Da mesma forma, se fosse o juiz que faltasse, não poderia o promotor ou o defensor nomear um juiz ad hoc. Então, a figura do juiz e do promotor, caso haja uma ausência, não pode ser substituída ad hoc para o ato. Já o defensor pode ser substituído ad hoc por algum outro advogado que assuma ali a defesa, tá? E o que é que acontece nesse caso? O promotor e o juiz se ausentam de forma injustificada. O que cabe ali é, no caso do juiz se ausentar de forma injustificada, cabe às partes informar a corregedoria do tribunal. No caso do promotor que falta de forma injustificada, cabe ao juiz ou à parte contrária informar também a corregedoria do Ministério Público, né? Ou seja, as consequências são de caráter disciplinar e não consequências processuais, porque não poderia ali dar o ato como realizado ou simplesmente nomear um promotor ad hoc ou um juiz ad hoc. Mas há algum tempo teve um ato do CNJ que reconheceu a legitimidade de uma audiência criminal que foi feita sem a presença do promotor que havia se ausentado de forma injustificada. Cuidado com isso, porque pela lei é necessário que o membro do MP atue em todos os atos do processo, tá? Bom, voltando aqui comigo, meus amigos, o que mais que a gente vai ter de importante sobre a parte principiológica? Mais um princípio, então, aqui, meus amigos, eu quero trazer, então, o princípio da paridade de armas. Princípio da paridade de armas. O princípio da paridade de armas seria, mutatis mutandis, a ideia de igualdade entre as partes, né? Então a ideia seria essa. Claro que no âmbito do processo penal, meus amigos, esse princípio é extremamente mitigado, tá? Primeiro que existe uma crítica doutrinária por dizerem que a acusação teria certas atribuições que a defesa não teria, tá? E aí tem toda aquela discussão sobre a possibilidade de investigação defensiva, porque a acusação, membro do MP, o Supremo já entendeu que tem um poder e dever de investigação. Por outro lado, esse princípio da paridade de armas ele pode ser flexibilizado quando a lei vem beneficiar a defesa. Por exemplo, no processo penal, a Defensoria Pública e não o Ministério Público possuem direito
ao prazo em dobro, né? Então, assim, tanto o MP quanto a Defensoria possuem a prerrogativa da intimação pessoal e, no caso do MP, a intimação pessoal com vista dos autos, isso também passou a constar da Lei Complementar 80, que trata da Defensoria Pública da União, mas, no caso da Defensoria, no processo penal, existe o prazo em dobro, cuidado com isso, né? Não confunde lá com o processo civil. No processo penal, só a Defensoria Pública tem um prazo em dobro, o MP não tem, o defensor constituído também não tem, mas a Defensoria Pública, por conta da lei da Defensoria, possui o prazo em dobro no âmbito do processo penal, tá bom? Então esse aqui, meus amigos, como eu dizia, mais um princípio importante aqui para nós. Tá, eu vou encerrar esse bloco aqui com uma polêmica. Eu vou colocar aqui entre aspas para a gente voltar no próximo bloco trazendo isso. Existiria o princípio, como dizia a doutrina clássica, da verdade real, também chamada de verdade material? A doutrina clássica trazia esse princípio. Esse é um princípio hoje extremamente criticado pela doutrina mais moderna. Por quais razões? A gente vai ver isso daqui a pouco no próximo bloco. A gente vai ver o que é o princípio da verdade real e por que as críticas à existência atualmente de uma verdade real. Próximo bloco a gente volta trazendo isso. Vamos lá.